Olá pessoal, eu sou o professor André Gustavo Schaefer, da UFFS Campus Erechim, e estou trazendo para vocês mais um exemplo de arquivo em Python para reconhecimento de imagens. Eu encontrei na internet, a autoria do arquivo é sempre... Eu prefiro até não colocar um link para o autor, porque existem muitas réplicas e arquivos muito parecidos na internet, e nesse sentido, em vez de colocar uma referência, é melhor, eu prefiro pelo menos não fazer referência a nenhuma autoria. No entanto, trata-se de um arquivo que é encontrado na internet, e nesse momento eu faço apenas uma espécie de uma transposição, ou seja, não vou detalhar exemplo dos outros dois arquivos em Python também, né, para reconhecimento de dígitos aqui, de números aqui do canal, e aquele outro que faz a distinção entre gatos e cachorros, né. Eu fiz a exemplo desses outros dois exemplos, eu fiz algumas pequenas adaptações e faço a apresentação desses arquivos aqui para vocês aqui do canal, para que vocês também possam fazer as primeiras experiências de vocês com as redes neurais convolucionais, enfim, né? Dando alguns passos mais avançados com relação, se comparados ao uso de apenas um neurônio, né? Que praticamente é o núcleo, o foco principal desse canal. Dos algoritmos do Perceptron relacionados com o Arduino, certo? Mas de qualquer maneira é bom se conhecer um pouquinho disso daqui. O foco desses 3 vídeos, inclusive esse, não é o ensino da linguagem Python, né? Então nesse sentido teria que se fazer aí algum estudo mais aprimorado, mais focado no conhecimento da linguagem Python para se conhecer em detalhes esses arquivos, esses scripts que eu tenho colocado aqui. No entanto, já são, para se conhecer também assim um pouco como elas funcionam, é bastante válido, né? Porque uma vez que tu verifica e faz alguns testes, tu pode confrontar com o aprendizado, o estudo, a teoria, né, das redes neurais convolucionais, e é bastante válido que tu tenha exemplos, né, já prontos para se fazendo. O que pretendo fazer no futuro é fazer alguma coisa mais simplificada ainda, ou seja, um exemplo bastante didático, assim, ele não vai ter aplicabilidade, vamos dizer assim, alguma, mas vai servir para que se compreenda absolutamente tudo do que se está escrevendo, mas de uma forma bastante fácil, assim, uma transição bem mais simples, porque a gente vai ver que tem estruturas aqui, né, listas, tuplas, dicionários da linguagem Python, e que são mais difíceis de compreender, assim, para quem está fazendo uma primeira aproximação. De qualquer maneira, o link que vocês tem aqui embaixo para esse arquivo, ele vai apontar para esse arquivo, então, YouTube CNN multiclasses.rar, e ele tem algumas diferenças com relação aos outros exemplos que tem aqui do canal, né, do reconhecimento de números e o de diferenciação entre gatos e cachorros. Já vou mostrar quais são essas diferenças. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer então é descompactar esse arquivo, que é exatamente o que vocês vão estar recebendo, enfim, né, no computador. Uma vez que vocês descompactam esse arquivo, existe a seguinte estrutura. Eu já vou remover então. Não, na verdade eu não fiz o upload dele ainda, eu vou deixar ele aqui, porque é esse arquivo que eu vou fazer o upload pro YouTube. Então existe o script, né, .py do Python, é uma estrutura de dados com todas as classes que vocês pretendem que a rede reconheça, certo? Então eu mantive os nomes originais em inglês, né, cats, dogs, horses, humans. Começam as primeiras diferenciações aqui, ó. Vamos ver se eu consigo me lembrar de todas. Em primeiro lugar, não é necessário que se tenha o mesmo número de imagens de um animal e outro, tá? Então aqui, nesse exemplo, eu coloquei 400 itens, não sei se está dando para ver aqui no cantinho, 400 gatos, né? Eu tenho aqui na pastinha dogs, eu tenho 600 cachorros, podia ser um número quebrado também, qualquer quantidade. Cavalos, então, aqui também, né? Aqui eu deixei apenas 300. E humanos, eu coloquei... Isso aqui eu peguei da internet também, lá do... não me recordo onde foi. GitHub, eu acho que foi. É uma lista... Não, ou é do aquele kaggle.com. É uma lista de jogadores de futebol. Nem sei qual é a seleção, nem nada.
E aqui eu deixei 200 imagens, né? A imagem, como vocês podem ver, ó, aqui, por exemplo, são imagens PNG com qualquer nome. Os horses aqui, enfim, são arquivos JPG, JPEG. Os gatos e os cachorros também, ó, são JPG, JPEG, e idem para os gatos também. Então não importa a quantidade nem nada. Caso fosse, se quisesse colocar uma outra pasta com algum outro tipo, sei lá, elefantes ou ratos, qualquer outra coisa, né? Poderia ser criada, então, uma pastinha nessa mesma estrutura, e vou mostrar dentro do arquivo do script em Python como que se precisaria fazer a inserção, enfim, dessa nova classe. Que essa era uma coisa que eu estava perseguindo há um certo tempo. Então, eu acho que era isso por enquanto. Eu vou voltar, então. Eu não vou abrir esse arquivo original aqui, ó. Eu vou abrir o meu arquivo que eu tenho. Eu vou abrir um arquivo que eu tenho lá na minha pastinha de trabalho mesmo, tá? Ah, tá. Já estava aberto aqui, ó. Ok, então eu vou clicar 2 vezes, então, no meu arquivo.py, né? Para ele abrir com o meu... Ó, já abriu. Para ele abrir com o meu Spider. Ok? Então, o que tem de relevante aqui? Ó? Eu estou fixando em um número de épocas igual a 100. Isso pode ser alterado. Tanto é a primeira vez que eu vou testar com essa quantidade de imagens para 100 épocas. Depois se faz testes, né, para ver se quer aprimorar, enfim, a acurácia do modelo com um número maior de épocas ou um número menor, se for irrelevante um número muito grande de épocas, né, também. A primeira coisa que interessa, eu vou fazer um Ctrl F e vou procurar por contra barra, só para a gente ver onde é que estão as primeiras configurações que vocês vão precisar mudar para quem quiser implementar no seu computador. Então a primeira delas é o local onde ele vai salvar o modelo, né? Uma vez que ele processa, enfim, a rede neural seja executada, ele cria um modelo, e o modelo ele só é necessário caso não se queira numa segunda vez executar, construir a rede neural, né? Ou seja, validar, fazer todo o processo de validação e construção do modelo da rede neural de novo, né? Porque ele é demorado. E aí, nesse caso, bastaria se executar tendo o modelo já salvo, né? Essa parte de baixo aqui, ó, que é a última seção, em que se faz... Aqui nessa linha 333, né, se faz a carga desse modelo que anteriormente tenha sido salvo. Então, nesse sentido, para quem está começando, né, quem já conhece um pouquinho como isso funciona, já não tem dúvidas a respeito disso, né, mas para quem está começando, ele só vai salvar o modelo quando o script inteiro for executado, né, quando ele gerar um modelo novo. Para o caso de só ser necessário carregar, não seja necessário processar, enfim, a rede neural e tudo, seria simplesmente necessário que fosse feita a carga desse modelo, né? De qualquer maneira, esse modelo é um arquivo do sistema operacional, né? E ele tem o seguinte nome, ó, modelo.h5, e ele precisa ser salvo, ou sugere-se que seja salvo, na mesma pasta do arquivo, né, em Python. Então a única coisa que precisaria ser mudada no primeiro momento seria o local onde vocês vão estar descompactando esses arquivos, né? E esse local precisa ser alterado nessa linha 329, na linha 333 e também aqui, ó, na 335, que é o local onde está apontando para as imagens, o diretório de teste, né? Ou seja, onde tem as imagens em que serão validadas para saber se ele acertou ou não, se trata-se de uma imagem de um cavalo, de uma pessoa, de um cachorro ou de um gato. Certo? São os únicos 3 locais que isso precisa ser alterado. Eu particularmente gosto, eu sei que é mais trabalhoso, menos elegante, vamos dizer assim, mas eu gosto de deixar o caminho não relativo, e sim o caminho absoluto, né? Como a gente disse, para as pastas, porque aí tu sabe que tu nunca vai ter problema de o script, enfim, né, o programa estar reclamando aí de não encontrar alguma coisa, etc, né? Dá esse trabalho no início, mas funciona bem depois. Tanto é que o script original aqui no início ele faz referências, inclusive usando o caminho relativo, né? Por exemplo, através desse comando os.getCwd, né? Current Directory, enfim, né? OS Operating System. Então aqui ele faz uma busca pelo caminho relativo. Eu nem alterei esse tipo de coisa, mas, ou seja, o primeiro passo é alterar aqueles caminhos absolutos lá embaixo, ok?
E aí, o legal é que ele é bem simples, não precisa muita alteração nem nada, mas esse script, a segunda coisa que talvez fosse necessário caso alguém venha a fazer alguma alteração futura, seria mudar o número de classes. Se eu não quiser mais ter 4 classes para ser reconhecidas, só 3 ou 5, por exemplo, se eu quisesse reconhecer fotos de rato agora, então eu mudaria aqui para 5, né? E a última coisa que teria que fazer seria simplesmente incluir esse rótulo novo, né? Porque, para vocês verem, ó, como eu tenho 400 imagens de gatos, aqui na lista eu estou fazendo um corte, né? Enfim, uma sinalização de que dentro dessa lista as minhas primeiras imagens, as minhas primeiras 400, ou seja, de 0 a 399, né? Sejam associadas a imagens de gatos. Aqui podia ser mudado para a língua portuguesa, também não teria problema nenhum, né? Da imagem número 400 até a 1000, até a 400 inclusive até a 999, portanto, né, constituindo 600 imagens, são as imagens dos cachorros. Então eu tenho posteriormente 300 imagens de cavalos, como eu deixei lá, né? Tenho que fazer essa associação. E eu deixei também 200 imagens de humanos. Então nós vamos ter de 1300 a 1500, atribuindo então a classe 3, a classe 2, classe 1, classe 0. Se eu quisesse incluir uma classe nova, como aqui eu coloquei o número 5, depois eu vou desfazer, eu simplesmente inseriria isso daqui, ó. Então vamos supor que eu tivesse 100 imagens de ratos, então eu viria de 1500 até 1600 para a classe 5, e aqui eu faria a inclusão, já que está em inglês, né? A gente pode colocar mouses, que seriam camundongos, mas ratos também, né? Ok? Ou qualquer outra coisa, né? Acredito que não me recordo se tem em algum outro local que fazer alguma referência às... No caso de estar incluindo, né, uma nova classe, acredito que seja só ali em cima. Deixa eu dar uma olhada de novo. Aqui tem essa referência, mas essa referência é apenas para fazer as referências à Confusion Matrix aqui em cima, ó, na linha 270, né? É uma apresentação parcial que ele faz. Talvez seja a última, o Target Names aqui é uma lista também. Talvez seja o último local em que precisaria ser inserido isso, mas eu acredito que na verdade até essa seção poderia ser até omitida no script, né? Mas aqui a gente incluiria então aqui uma outra referência, né? Classe. Isso aí seria só para apresentação de estatísticas e gráficos, certo? Poderia ser até omitido. A classe 4 nesse caso seria então dos ratos, né? E aqui eu fecharia. Pronto, terminaria aqui. Ok? Mas como a gente vai rodar então ele com 3 classes, com 4 classes apenas, né? Eu vou ir desfazendo isso daqui tudo, ó. Tirei o Ctrl Z, vou voltar aqui para cima agora. Aqui. Então, Ctrl Z. Vou ir desfazendo essas inserções todas. E finalmente ele vai ter que desfazer aqui em cima, ó, o número de classes, Ctrl Z. Fechou então. Então o script original rodava com 4 classes e são numerados então de 0 a 3, né? Aqui a gente já pode estar executando ele. Agora, aqui é o final. A única coisa que cabe, vamos dizer, alguma apresentação que eu fiz em cima, algumas alterações que eu fiz em cima do script original, deixa eu ver. É o nome do diretório, né? O diretório de teste. Assim, aí como é que funciona a validação, né? Ou seja, como é que ele faz as predições. É um pouquinho diferente daquele reconhecedor de números e do reconhecedor de gatos e cachorros, que eu apresentei aqui no canal também. Nesse caso aqui, ó, esse script foi preparado para trabalhar com imagens que tenham sido colocadas dentro do diretório de teste. Nesse caso, eu vou diminuir o zoom aqui, ele vai fazer simplesmente uma varredura, tentando predizer, né, tentando acertar o que são todas as imagens que estão dentro da pasta teste. Portanto, aqui ó, eu deixei, vocês podem colocar o número de imagens que vocês queiram,
E ele vai fazer nessa mesma ordem em que, por ordem alfabética, né? Ou seja, bem da forma como o sistema operacional está exibindo. Então aqui eu tenho, são 10 imagens de gatos, ó, 10 imagens de gatos, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 imagens de cachorro eu coloquei, 10 de cavalos e 10 de seres humanos, né? Os jogadores ali. Certo? Então, o que for deixado dentro da pasta teste será validado agora na execução. É o que a gente vai fazer agora então. Eu vou voltar para cá. Acredito que pelo menos para uma primeira execução. Aqui também, na verdade, essa alteração, isso aqui não estava no script original também. E eu, se não me recordo, não, eu acho que não estava não. Eu aqui coloquei para que o título de cada imagem ficasse, caso ele detecte que trate-se da classe 0, né? Ele coloque no título da imagem que é um gato e exiba também o percentual de certeza que ele tem que trata-se de um gato. É óbvio que às vezes ele vai errar, né? E eu vou mostrar para vocês então como é que está funcionando. Então ele vai deixar no título. Fica bem fácil de verificar então. E essa é a parte legal dessa forma, né? De trabalho desse script. Acredito que seja só isso. Vamos colocar a rodar então. Ó. Então, tô deixando com 100 épocas aqui. Vamos ver como é que funciona. Como é que fica. Se fica bom, se não. É a primeira vez que eu estou rodando ele dessa forma e com esse número de imagens, tá? Então aqui, óbvio que isso vai demorar. Eu vou mandar executar. Vamos pegar o início só da execução aqui do... Isso aqui é uma execução anterior, tá? Na verdade ele começou a executar agora, né? Vou colocar um zoom aqui, ó. Ele está executando agora, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Aqui tá bom. Então, então ele detectou que eu tenho 1470 imagens. Ele está usando, são 1500, né, no total. Ele está usando 10%. 10%, será que é 10% mesmo? São 10% seriam... Mas peraí, são 1500 mesmo que eu tenho. Vamos ver de novo aquela lista ali. Aqui, ó. Sim, são 1.500, né? 10%... Não, na verdade eu não estou usando 10%, eu estou usando 1%. Ou 0,05. Quanto é que foi deixado mesmo? Deixa eu ver se eu me recordo. Porque se ele está fazendo a validação, o treino, né? Vou colocar aqui de novo o zoom. 1470 imagens, né? Ou seja, de 1.500 ele pegou só 30. Então 10% dessas 1.500 seriam 150. Nós teríamos aqui uma validação sobre 30, né? Então seria apenas 2% do total de imagens, né? Só agora vamos ver, então tem que ter algum local do meu script que tenha esse parâmetro 0,02, né, que corresponde a 2%. Vamos ver onde é que ele está. Eu vou dar um Ctrl F aqui enquanto ele está construindo a rede. Ctrl F, 0,02. E aqui, ó, test size, né? Isso aqui também pode ser alterado. Isso aqui está na linha 133, ó, em que quem está executando o script, né, o programinha em Python, pode alterar esse valor aqui, ó. Esqueci o zoom. Alterar esse parâmetro aqui, dizendo que tu quer 10%, vamos supor, 10% para testes, né? Ou 2%. Eu não sei, eu deixo um valor pequeno porque eu acredito que 30 imagens sejam bastante suficientes para cada época ele conseguir fazer essa validação, né? E onde é que pega esse número, né? Por exemplo, ele está pegando essas 30 imagens e ele está chegando a esse valor aqui, ó. É a acurácia de validação, ó. Espera aí que não está aparecendo aqui. Vou subir um pouquinho mais. Acurácia de validação, ó. Que nesse caso, por exemplo, depois da época 2, a gente pode ver aqui, ó. Depois da época 2, ele chegou nessa acurácia de validação de 66%, ó. Ou seja, ele pegou aquelas 30 imagens, né? Ele pegou aquelas 30 imagens, validou com o modelo atual que ele tinha até o momento e acertou 2/3 daquelas 30 imagens. Então é nesse sentido que eu acho que 30 imagens já é um bom número para ele fazer
ele fazer essas validações parciais a cada época. Mas isso pode ser aumentado, isso pode ser diminuído, né, conforme for. E eu posso estar errado também, né? Talvez tenha alguma outra razão também para que esse número de imagens de teste a cada época, né, seja um pouco maior. Então aqui eu vou cancelar, né, porque eu configurei para 100 épocas, e quando ele chegar no final eu vou continuar com o vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Então ele está agora, só para a gente verificar, está fazendo, vou diminuir um pouquinho também o tamanho da fonte, ó. Ele está fazendo a validação ele está fazendo a época 4, né? Nesse momento ele tem uma acurácia de validação aqui de 60%. E quando terminar, eu vou continuar o vídeo e a gente vai ver como é que ele se apresenta lá para fazer a validação das imagens que estão na pastinha de teste. Tá legal? Vou cortar agora então. Bom, pessoal, tá finalizando o processo. Estamos na época número 98 de um total de 100. Ele está com uma acurácia de validação em torno de 75%, 0,76 aqui, né? Nesse caso é esperado que das 40 imagens de teste ele acerte, portanto, 3/4, que equivalem a umas cerca de 30 imagens. Então ele vai ter que ter, no máximo, vocês vão ver que vai ficar com cerca de 10 erros, 10 classificações erradas que ele vai fazer sobre as 40 imagens. E está fazendo agora a penúltima, né? Então ele está entrando ao final desse processo, ele entra na parte final do programa em que ele varre o meu diretório de testes, né? O teste dir, como foi explicado anteriormente, ele monta uma lista a partir do conteúdo daquele diretório, ou seja, através dos nomes das imagens, e nesse for ele não fica repetindo como nos outros vídeos, né, em que eu coloquei um while que ficava repetindo eternamente. Então, a partir da captura da imagem da webcam, por exemplo, ou da leitura de um arquivo que era gerado pelo Paint, Microsoft Paint. Nesse caso aqui ele vai fazer um número de leituras, um número fixo de leituras, né? Ou seja, do intervalo, então, do tamanho da lista que ele criou de imagens teste, né? Então, nesse caso aqui são 40 imagens, ele vai fazer uma verificação, uma predição do que vem a ser aquela imagem para cada uma dessas imagens, ok? E aí ele termina, ele vai exibir aqui do lado. Então aqui, ó, tá fazendo a última delas, que foi para 85%. O que a gente pode esperar então é uma acurácia um pouquinho maior. Então acredito que ele vai ficar no máximo aí, talvez em torno de pelo menos uns 6, 7 ou 8 erros ele vai cometer. Vamos conferir agora. Só ver que pelo menos os outros testes que eu fiz, o número de erros sempre batia com esse percentual aqui. No caso agora 85%, né? Já está terminando. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Está terminando agora, ele vai dar sequência. Terminou. Ficou em 83,33%. Está exibindo gráficos, né? São informações bastante relevantes. Eu não vou entrar nesse ponto, ao menos nesse vídeo, né? Por enquanto. Aqui ele fez uma validação também a partir do script original, que tinha a validação de uma imagem, né? Outras informações, ela é exibida em diferentes formatos. A Confusion Matrix. São conceitos interessantes de se estudar também. Quantos erros ele fez. E aqui aqui começam as validações, ó. Então vamos começar. Primeiro, na verdade, como ele faz em ordem, na ordem em que as imagens aparecem no sistema operacional, como eu mostrei antes, ele vai mostrar aqui também, ó. Nesse caso, então, as primeiras 10 imagens são gatos. Então a gente pode ver que ele já começou errando, ó. Tá prevendo que isso aqui é um cachorro. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Não, vou ter que diminuir o zoom. Ó, vamos contabilizar quantas ele errou. Ele errou uma, vou contar aqui no dedo da mão mesmo.
Errou uma. Cachorro também, ó. Opa, agora eu pulei lá pra baixo. Aqui, ó. Errou uma. Errou duas. Disse que era um cachorro. Aqui ele acertou. Então vocês talvez não estejam conseguindo ver, mas eu tô lendo o rótulo em cima, né? Gato, correto. Gato, correto também. Também tá correto. Errou. Disse que era um cachorro. Aqui nós temos um gato, também está correto. Gato está correto. Gato está correto. Gato está correto. Acho que é o último. Agora começam os cachorros. Então o primeiro cachorro ele acertou. Acertou o segundo também. Acertou o terceiro. Acertou o quarto. Quinto. Errou o sexto. Sexto ou sétimo, né? Ele disse que esse cachorro aqui era um gato. Vamos para o quarto erro, então. Aqui também ele errou, quinto erro, disse que era um gato. Acertou um cachorro, não estou conseguindo reconhecer, certo, acertou o cachorro. Mais um cachorro acertou também. Aqui também. Agora começam os cavalos, ele já começou errando, ó. Ele disse que esse aqui era um cavalo. Desculpa, ele disse que esse aqui era um cachorro. Então estamos no sexto erro. Aqui errou também, sétimo erro. Oitavo erro, errou os cavalos. E nono erro, errou aqui também. Acertou esse aqui. Errou esse daqui também. Acertou o próximo cavalo. Só que agora eu me perdi na contagem dos erros. Vou contar depois de novo, então. Cachorro, errou também. Ele está errando bastante os cavalos, ó. Em parte, o que pode ser que tenha acontecido aqui são... Aqui é cachorro também, mas é um cavalo. E aqui já começa a mudar. Em parte, o que pode ter acontecido é que a quantidade de imagens que a gente usou, né, foi pequena, enfim. Quando usa o arquivo, enfim, o número de imagens original, ele aumenta um pouco a precisão. Esse erro agora, nessa gravação, nesse vídeo, deu maior do que quando se utiliza a quantidade total, enfim, né, que veio. O que se poderia fazer, se alguém tiver interesse, posso mandar o arquivo também, né, com outras imagens de cavalo, de cachorro, de gato, de pessoas. E aí ele consegue, como o banco de dados de testes fica maior, ele consegue uma precisão maior. No caso das pessoas, ele erra com dificuldade, ou seja, ele acerta porque elas estão basicamente nas mesmas posições, né? Então ele vê aquela silhueta, enfim, faz o processamento da imagem e ele dificilmente erra. Vocês vão ver que aqui ele não vai fazer nenhum erro, ó. 3, 4, 5. Ele erraria mais se as pessoas estivessem em diferentes posições, em diferentes locais, né? Homens, mulheres, enfim, crianças. Pessoas ele não errou nenhuma. Vamos fazer ao contrário aqui só para conferir o número de acertos e erros, ver se bate com cerca de 85%, foi o que finalizou, se eu não me engano. Então é esperado aí em torno de 80%, daria 32, 8, pelo menos uns 8 erros. Aí ele acabou cometendo mais, ó, né, sobre esse modelo. Pessoa deu certo, então deixa eu ver. Só vamos voltar aqui para conferir agora, contabilizar certinho o número de erros, ó. Aqui ele errou, era um cavalo. Aqui ele acertou. Aqui ele errou. Acertou. Errou. Acertou o cavalo. Errou. 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 Errou de novo. E... espera aí, deixa eu ver se aqui era um cachorro ou era um cavalo. Não, esse aqui... não está dando para ver muito bem, mas vamos ver a imagem original. Eu tenho 8 erros até agora, sem contabilizar esse daqui. Deixa eu ver a imagem original dele. Python YouTube multiclasses era essa da... era um cachorro mesmo. Esse cachorro... vou fechar aqui, ele demora muito para abrir, ó. Esse cachorro que está selecionado aqui, deixa eu dar um zoom. Era um cachorro mesmo. Então, aqui já começam os cachorros. Então, ele não errou.
4. Então, essa coisa aqui era um cachorro mesmo, tá? Então ele acertou. Então tem 8 erros até agora. Acertou. Errou, 9 erros. 10. Aqui começaram os gatos, tem 10 erros no total até agora. 11. 12. 13. Então ele errou 13 das 40 tentativas de acerto que ele fez, fazendo com que dê, então, vamos fazer aqui uma proporção, uma regra de 3, são 40, né? Então ele errou 13, então são 13 de 40. 13 dividido por 40, né? Menos 1, então o que dá... na prática, enfim, com esse meu teste aqui, ele acertou, portanto, 67%, né? Vamos colocar ali 70%. 70% mais ou menos é o que ele acertou com relação às imagens que eu coloquei. Era esperado que ele acertasse, portanto, cerca de... Vamos colocar aqui, ó. A gente poderia pesquisar pela variável também, ó, mas como ele imprimiu na tela, né, por último a gente olha por aqui. Era esperado que ele acertasse cerca de 83%. Ele finalizou, né, com 83% mais ou menos de acurácia. Então, no nosso caso, o que se deu na prática foi uma taxa de acerto de 70%, mas para aquelas imagens. Então, como eu disse, se esse modelo fosse treinado com um número bem maior de imagens, é muito possível que ele tivesse uma acurácia de validação maior e, portanto, na prática ele acertasse mais de 70%, né? São testes aí que podem ser feitos. Então, eu acho que era isso. Acredito que, pelo menos dos meus objetivos iniciais, o que eu queria mostrar, eu consegui mostrar. Se ficaram eventuais dúvidas, todos os comentários, sugestões, né, e eventuais dúvidas são bem-vindas. Quaisquer novos testes, assim, novas coisas que eu venho a fazer, eu disponibilizo aqui no canal novamente e espero que tenha sido útil para vocês. Por enquanto era isso, muito obrigado.